Olá, meus amores! Eu me chamo Patrícia Alves. Bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou fazer uma resenha do segundo livro de Anne de Green Gables. Só que esse vai ser Anne de Avonlea. Não sai daí. Então, hoje eu vou fazer essa resenha. Esse é o segundo livro. Eu terminei nesses dias. E vou falar rapidamente sobre o que eu achei. Foi uma leitura que eu demorei a ler, mas eu acho que não tem nada a ver com a demora deles, de ser arrastada, alguma coisa assim. Eu acho que o problema fui eu mesma que acabei enrolando na leitura. A Anne, nesse livro, ela já tá um pouquinho mais velha, agora ela é professora. E ela vai assumir uma turma, né, em Avonlea, né? Ela já tá com 17 anos, então é o primeiro contato vai ser a primeira turma dela. Alguns alunos é da cidade, outros são novos, né, que ela ainda não conhece. Então ela estava muito nervosa, né? Tem algumas mudanças nesse livro. Aqui ela já fala, né, no finalzinho do outro livro, ela acaba fazendo as pazes com Gilbert. Então aqui ela é amiga do Gilbert. Os alunos, que muitos deles que tinham saído da cidade para poder estudar, para se formar ser professor, eles acabam assumindo, né, turmas, né, a primeira turma deles. Então eles acabam aos finais de semana se encontrando e eles acabam fundando um grupo para fazer melhorias na cidade, em Avonlea. Então, fazer com que as pessoas cuidem do seu jardim, da estrada, para poder a cidade ficar mais bonita para as pessoas que vivem na cidade e ficar mais bem vista pelas pessoas que estão indo na cidade pela primeira vez. Nesse livro, a Marilla, ela acaba tendo um problema, muita dor de cabeça e ela acaba tendo problema na visão. Então, os médicos pedem para ela que ela pare de ler e de costurar, senão ela vai ficar cega. Então, a Anne acaba assumindo, né, essa parte de ler para a Marilla, de costurar, já que a Marilla não pode, praticamente, por não ficar cega. Né? Agora vai ter um pouquinho de spoiler, mas do primeiro livro que eu acabei não falando, quase eu falei em uma resenha, foi bem curtinha, de Anne Green Gables. No livro, o Matthew morre, né? Então, só fica a Marilla e a Anne, né, em Green Gables. E como a Anne não quer, a Marilla a princípio queria vender, né, a fazenda, mas a Anne não quer, porque ali é o lar dela, né, delas. Então ela acaba ajudando. Porque no outro livro ela tinha saído da cidade para poder, mas o Matthew chegou a ver que ela se formou, né, que ela era professora e ele, né, tava curtindo tudo aquilo, o negócio. Mas ele acaba tendo um ataque cardíaco, já que ele tinha problema de coração, e com o ataque cardíaco ele faleceu. E a Anne volta para casa para poder dar aula, né? Aí nesse livro, quem daí ia dar aula na Avonlea seria o Gilbert, mas o Gilbert, sabendo que a Anne tem que ficar em casa, essas coisas, né, próxima senão ela teria que ir para outra cidade para dar aula, ele sai de Avonlea, da escola, para ela assumir, e ele assume em outra cidade para dar aula. Então acaba, de certa forma, ajudando ela, já que aí eles já estavam se falando, porque no finalzinho do outro livro eles fazem as pazes. E não, aí descobre, né, que a Marilla também tinha brigado com o pai do Gilbert, só que eles nunca fizeram, quando ele pediu desculpa, ela não aceitou e eles acabaram nunca mais se falando. É um pouco bem diferente da série, né? Eu não vi a série toda ainda, mas é bem diferente. Aí, voltando para esse livro, nesse livro ela dá aula, a Marilla, ela tem uma prima de terceiro grau, que tá muito doente, então a Marilla vai visitá-la às vezes, só que ela acaba falecendo, e só que ela tem um casal de gêmeos, o Davi e eu acho que a Dora. Só que aí ela conversa com a Anne, né, que ela acha que vai ter que ficar com gêmeos, a Anne acaba empolgada, né, de ter criança em casa, também porque ela é professora, também porque ela queria ajudar, né? Assim como foi a Marilla ficou com ela quando ela foi adotada.
Então, a Anne acaba ajudando a Marilla, né, o menino é muito espiritado, muito bagunceiro, algumas coisas lembra a Anne, né, quando a Anne chegou. A Anne nesse livro, ela não é tão tagarela como no primeiro, ela é bem mais, agora, de imaginar, de ficar quieta, de absorver, né, a natureza, essas coisas, algumas coisas que ela fala, ela é mais tranquila, mas ela continua ainda muito imaginativa, muito criativa, muito romântica, poética, né? E nesse livro, o Davi quer saber muita coisa, né? Então ele pergunta e quer saber, por que é azul? Quero saber. E ela vai tentando ensiná-lo, né? Explicando para ele da maneira que dá, né? Às vezes, né, guardando a vontade de rir, para depois, até a Marilla acaba rindo, porque ele é bem bagunceirinho, né? Tem umas perguntas bem doidinhas. Nesse livro, ela acaba, né, ajudando num casamento, juntando um casal. Ela vê a Diana se comprometendo, né? Então ela acaba vendo que eles estão crescendo, né? A princípio, ela acaba de ter 7 anos, né? Ela já se sente adulta, mas ela ainda é muito menina, né? Nesse livro, ela também ela começa a perceber que ela gosta do Gilbert, né? Nesse livro, o Gilbert já olha para ela, bem sutil, né? Mas já olha para ela, né? Você acaba sabendo um pouquinho do que ele sente. Mas ela ainda demora a ficha dela cair, né? No finalzinho que ela começa a perceber que ela também sente alguma coisa por ele. Mas é muito gostosinho de ler, tem uma parte tem as partes descritivas, né? Do local, da paisagem, que é bonita, né? Esse livro eu confesso que eu não fiquei pesquisando tanto como eu pesquisei no primeiro. Eu deixei para ler até porque demorei a terminar esse livro, né? Eu estava fazendo parte de um grupo onde está todo mundo lendo. Vai ler a sequência dos livros da Anne. E eu acabei demorando, acho que também por causa disso, né? Mas é bem legal, eu gostei muito da leitura, recomendo. Eu espero que eu tenha falado um pouco mais desse livro do que... Porque no primeiro eu fui bem sucinta, mas... nesse livro também fala sobre... Ela tem um aluno que é muito parecido com a Anne, né? Com ela. Então ela se vê nele, né? Ele acho que é o Paul. E o Paul, ele vem de outra cidade, né? Porque a mãe faleceu e o pai mandou pra ele ficar com a mãe, né? A avó. Então, ela vê nele que ele é muito criativo, né? De imaginar, né? Então, ela acaba fazendo uma amizade bem legal com ele. Ela vai visitar ele na, na casa dele, né? Vai tomar chá com ele. Ela leva ele pra Green Gables, até pra ver as outras crianças, brincar com as outras crianças, mas ele nem é mais de ficar com ela. E nesse livro também, a Anne vai para a faculdade, então ela acaba deixando a escola, porque como a Marilla vê que o Gilbert tá indo para a faculdade, né, ele pede demissão da escola da outra cidade para ir para a faculdade, por mais que eles ainda não estavam dando aula, eles estudavam as matérias da faculdade em casa, justamente para poder não ficar sem estudar, né. Então, a Marilla acha que agora é a hora dela ir, já que agora a Marilla tem uma pessoa que vai ajudar ela em Green Gables, né, na casa. Ela não vai ficar sozinha, então ela não vai ficar sozinha com as crianças, né, que era o medo da Anne. Então ela fala que a Anne agora pode ir para a faculdade sem ficar adiando o sonho dela, né, que é fazer faculdade. E nesse livro, e já que também o Gilbert tá indo, né, aqui ela descobre que, né, como eu tinha falado, que ela começa a perceber que ela também gosta dele, e também ele tá indo, né, que ela vá também pra faculdade. E, claro, ela vai ficar fora, né, só vai voltar nas férias. E também aqui a gente fica querendo já com gostinho, e querer saber como é que é o desenrolar dela com Gilbert, né, que Gilbert já meio que aqui já deve gostar dela, né, que pensar, né, e ela começa a perceber que ela também gosta dele. Só que aí a gente só vai saber no próximo livro, né, a Anne da Ilha. Então aqui eu já tô super curiosa para saber o que vai acontecer, como é que vai ser esse desenrolar deles, tá? Tô muito feliz, doidinha para saber. Espero que eu tenha falado que me chamou a atenção. Espero que vocês leiam, gostem, curtam, não esqueça de compartilhar e leiam e assiste a série. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.